Fala Tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal do Marcelo Johan. Meu nome é João Vitor, eu tenho 26 anos, eu sou capixaba e fui convidado pelo próprio Marcelo para estar fazendo alguns vídeos sobre alguns assuntos dentro do nosso Fluminense. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gosta do canal, se você curte esse conteúdo, curte aqui o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com a galera, beleza? Vamos falar hoje sobre Xerém, nossa mina de ouro, a nossa fábrica de craques, né, o que salva o Fluminense há muitos anos. E hoje a gente vai falar sobre as 5 promessas de Xerém que o Fluminense tem obrigação de colocar no Campeonato Carioca, beleza? Então vamos pro vídeo. Faz o dobro de esforço, só a base te bota no bolso. Se não vender ninguém, brasileiro que vem é nosso. Todo mundo quer menor. Não tem jogador melhor pra gente iniciar essa lista que ele, né? Miguel. Um camisa 10 cerebral, jogador completo, diria que é um jogador que tem uma técnica apuradíssima, tem ótimos passes, sabe driblar, né? É um excelente driblador, tem uma ótima bola parada, uma boa finalização e mesmo tendo só 18 anos, é um jogador que está nos profissionais desde março de 2019, jogador que subiu com o técnico Fernando Diniz, né? Entrou em algumas partidas em 2019, não muitas, mas ele teve seu melhor momento no profissional do Fluminense no Carioca de 2020, né? Ele deu 4 assistências naquele campeonato e foi muito bem em algumas partidas. Só que depois daquilo ele acabou não sendo mais utilizado e a torcida pega muito no pé dessa não utilização desse jogador que é tão promissor, né? Tão novo, mas tão promissor. Muitas pessoas falam que era escolha do técnico, que achava ele muito franzino, ou outras pessoas falavam que era em questão contratual, né? Ninguém sabe ao certo, ninguém pode cravar isso. O que a gente pode cravar é que o jogador acabou sendo injustiçado, né? Porque muita gente falava que ele, por ser franzino, ele não conseguia, ele entrava nos jogos do Campeonato Brasileiro e jogava mal. O que não é verdade, né? O jogador entrou em 4 partidas no Campeonato Brasileiro de 2020. Só 4, jogando poucos minutos. Então, assim, como é que um jogador vai ter algum tipo de rendimento jogando pouquíssimas partidas, né? Entrando sempre no final. Então, Miguel talvez seja o principal jogador que o Fluminense precisa apostar no Campeonato Carioca, né? Essa posição de um meio armador acaba sendo uma carência do nosso time profissional. Eu acredito que o Miguel seja essa grande solução, né? Então vamos torcer aí para a diretoria, para o novo técnico do Fluminense, Roger Machado, utilizar bem o jogador. Segundo lugar dessa lista está um grande destaque do final do último Campeonato Brasileiro, né? John Kennedy. John Kennedy foi a grande estrela do nosso time sub-20 no ano de 2020. Foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Ele fez 11 gols naquele campeonato onde a gente parou nas quartas de final para o nosso rival Flamengo, né? Jogador que joga em todas as posições de ataque, principalmente pela ponta esquerda e como centroavante. Um centroavante de mais mobilidade, de mais velocidade. O jogador era conhecido também por ser o carrasco do Flamengo, né? Na divisão de base do Fluminense, fez gol até de título carioca em cima do nosso rival. Ele é um jogador muito querido pela torcida, principalmente pelo problema que a gente teve na posição nesse ano, né? Depois da saída do Evanilson, ninguém ali conseguiu emplacar, só o Fred conseguiu nesse final de ano, fazendo boas partidas, mas antes ele era muito pedido, tanto ele quanto o Samuel Granada, para serem incorporados no elenco profissional. E no final do ano ele conseguiu e tem tido boas atuações, né? Fazendo até 2 gols no Campeonato Brasileiro. O terceiro lugar dessa lista eu sou um pouco suspeito para falar, porque desde que eu acompanho esse jogador no Sub-17, eu sou muito fã dele, né? Tô falando do André. André foi capitão do Sub-17 e do Sub-20. Era o capitão da geração de ouro, aquela do Marcos Paulo, do João Pedro, né? E é um primeiro volante de muita qualidade técnica. Saída de bola impecável, bons lançamentos, jogador que joga com a cabeça em pé. Jogador que fez uma dupla de volantes com o nosso excelente Martinelli, impecável no Sub-20 e no Sub-17. Quando teve chances no profissional, eles acabaram escalando esse jogador um pouco mais à frente. Isso atrapalhou um pouco do seu futebol, na minha opinião. Também foi convocado para a seleção de base, é um jogador que merece muito a nossa atenção e merece muito chances no Campeonato Carioca, né?
O quarto lugar dessa lista é uma das maiores promessas de zagueiro do Brasil e, claro, do Fluminense, né? Tô falando de Luan. Luan é um zagueiro de muita velocidade e qualidade técnica. É oriundo daquele time da geração de ouro, do Marcos Paulo, do João Pedro, do Martinelli. É a melhor promessa de zagueiros do Fluminense desde Marlon. Jogador de seleção de base e que merece também o nosso olhar no Campeonato Carioca, né? É muito melhor você dar uma chance para um jogador como ele do que contratar jogadores mais velhos que talvez agreguem pouco e joguem mais, né? Joguem mais, que eu digo, tenham mais chances. Então, assim, Luan é um jogador interessante para a gente ficar de olho e que espero muito que tenha alguma minutagem nesse Campeonato Carioca. A quinta promessa dessa lista, tô falando talvez da maior evolução do nosso time sub-20, talvez da própria base mesmo, né? Eu tô falando de Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira foi o camisa 10 do nosso sub-20 e talvez o maior destaque junto com o John Kennedy daquele time, né? Ele era a reserva da geração de ouro, da geração de 2001, mas com a subida de alguns garotos para o time profissional, ele pegou essa vaga de titular no time sub-20 e com isso foi um dos grandes destaques. Gabriel joga na posição mais carente do elenco, que é a ponta esquerda, né? É um jogador muito liso, muito driblador, é um jogador que vai para cima, agressivo, né? E além do mais, ele faz essa posição puxando para o meio, né? É um jogador que também faz a posição de meio campista, que joga pelos lados. Com essa grata evolução nesse último ano, principalmente com a finalização, que era um dos pontos fracos na época do Sub-17, acredito que Gabriel tenha chance sim nesse início de temporada no Carioca, né? Todos nós queremos isso e tomara aí que ele se saia bem. Para terminar o vídeo, eu fiz um jogador extra. Um jogador que todos nós conhecemos, que nós vimos jogar muito esse ano, mas nós não conhecemos ele na sua posição original. Eu vi o jogador é o Calegari, né? Eu vi o jogador jogar na sua posição original, no Sub-17. E o cara era um leão em campo. Ele estava em todas as posições que você imagina no campo. Ele jogou de primeiro volante, de segundo volante, de terceiro homem de meio campo. É um jogador que tem um potencial enorme. E eu acredito, pelo menos é a minha opinião, que a gente não pode limitar esse potencial todo dele só na lateral. Talvez mereça uma chance dele no meio campo. Eu sei que muitas pessoas acabam comparando o caso dele com o caso do Caio Henrique, que era um volante de potencial e virou um dos melhores laterais do Brasil, mas o Calegari ele é um jogador de características diferentes e por isso eu acredito que ele possa sair melhor no meio campo. Caso não saia, volta para a lateral e continua esse grande lateral que ele tem sido, né? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Esse foi meu primeiro vídeo. Desculpa aí se eu tô meio travado, né? A gente acha que é fácil falar para uma câmera sozinho, mas não é, pode ter certeza. E continue aí acompanhando o canal. Vão vir diversas novidades, diversos vídeos novos. Tem a Mari aí que tá fazendo vários vídeos. Tem o Laranja, que é excelente. Tem as nossas lives com o Johan, com o Vilela e os outros amigos. E como dizem meus amigos do Pitaco Tricolor, se for contratar jogador meia boca, favor usar a base. Valeu!